Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade à nossa série contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun, Hyper Future e Vision. Esse vídeo era pra ser a quinta parte da nossa série, ou seja, os acontecimentos do volume 5 do mangá, que vai do capítulo 23 ao 29. Porém, entre o volume 4 e o volume 5, existe um volume chamado 4.x, que é composto por um único capítulo, numerado como 22.5. Esse capítulo retrata uma história paralela de um outro inimigo que aparece na vida de Gali. Embora essa batalha se passe depois dos acontecimentos do volume 4 e antes dos acontecimentos do volume 5, ela não tem tanta relevância na história. Os acontecimentos dela não se encaixam nem no volume 4 e nem no 5. Por isso decidi trazer um vídeo separado para ela. Então se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Capítulo 22.5, volume 1.04 e meio, Dedos Hipersônicos. O capítulo começa nos mostrando novamente os momentos finais do confronto de Gali e Jashugan, sendo transmitido na TV de um bar, com todos assistindo atentamente, mas dando destaque a um homem em específico. Esse homem pega e abre uma garrafa com uma técnica que impressiona todos, mostrando não ser alguém normal, e então ele sai do bar. Logo em seguida, nos é mostrado ele abaixo dos trilhos de um trem em movimento, lendo um livro de Moby Dick e citando o nome de Gali. Se passam 3 meses e vemos Gali acordando em sua cama, dando bom dia para um pôster de Jashugan, nos mostrando que mesmo que praticamente tenha sido ela que o matou, ela tem um grande afeto e respeito por ele. Nos é mostrado que Gali agora, além de caçadora guerreira, também é instrutora de luta, enquanto ela escova os dentes e se arruma para começar o dia. Gali sai de seu quarto pela janela, saltando entre as sacadas do prédio para chegar no telhado e dá bom dia para o sol, se mostrando ser uma pessoa completamente diferente do que nos foi apresentado anteriormente. Ela faz alguns alongamentos e sai saltando feliz entre os prédios, cumprimentando todos que encontra, enquanto pratica alguns golpes de artes marciais, até que ela avista uma latinha de bebida jogada em um telhado e se abaixa para recolhê-la. Mas, assim que toca a lata, um projétil atravessa a lata em alta velocidade, deixando Gali em alerta, mas antes que pudesse perceber ou reagir, outro projétil atinge sua cabeça, a fazendo cair desmaiada em cima de carros num córrego abaixo. A cena corta para alguns momentos depois, em que Gali já foi tratada por Ido em seu consultório, e seus fãs estão histéricos em desespero por alguém ter atirado nela. Gali faz pouco caso da situação, mas Ido a adverte, dizendo que é um milagre ela ter escapado. Ido explica que a bola atingiu num ângulo baixo e que só danificou a caixa craniana, que ele já fez a emenda, mas precisará de mais exames. E Gali concorda, dizendo que se fosse uma luta, ela estaria morta, e que foi descuido ter saído sem sua lâmina. Seus fãs especulam sobre quem atirou em Gali e um possível motivo, e prometem que irão fazer justiça. Gali concorda, apenas dizendo para terem cuidado. A cena corta novamente para outro momento, com seus fãs vasculhando o local do ataque. É revelado que seus nomes são Teito, Crânio e Tankman. Eles comentam sobre o fato de ter uma arma ser um crime classe A, que até mesmo os traficantes tomam cuidado com isso, por ser muito arriscado, e que balas não são discretas como armas de arremesso, cogitando contactar a fábrica por se tratar de um crime classe A. Mas são interrompidos por Tankman, que finalmente encontrou a bala, e a levam para um investigador, para descobrirem do que se trata. O investigador, Nazão, diz para eles que não é uma bala, mas sim uma bola comum de metal, que é usada em rolimãs, por exemplo, que pode ser encontrada em qualquer lugar, além de não ter cheiro de pólvora, o que indica que não foi disparada por uma arma de fogo. Ele explica que o criminoso disparou 2 vezes a 60 metros de Gali, mas que fez um dos disparos ricochetear, que é um trabalho de um profissional, mas não se trata de um caçador de recompensas, pois eles buscam eficácia acima de tudo, não brincam fazendo ricochetes, e completa dizendo que esses dedos hipersônicos vieram até aqui. E a cena corta para Gali saindo do consultório de Ido, e reclamando dele tentar a manter presa perto dele, até que um homem, o mesmo daquela noite no bar, a aborda e a convida para tomar um chá em sua sala. Gali o acompanha através de seu local de trabalho, e ele diz que é um dos seus maiores fãs, e explica que é novo na Zona Sul onde estão, e que acha que ela vai gostar do local, já que até os cadáveres têm serventia. Eles chegam até a sala e logo
Gali se interessa por um livro em sua estante. Eles se sentam e começam a tomar um chá. Ele pede para ela contar como ela se sente quando atinge alguém com toda a sua força. Gali observa ele confusa enquanto toma seu chá, e ele diz que não sabe, pois ele nunca brigou. Gali olha para baixo, pensativa, e apenas agradece pelo chá, saindo de lá pedindo o livro emprestado. A cena corta para um informante chamado Auron, explicando que o projétil é uma esfera de aço de apenas 10 centímetros, que qualquer ciborgue consegue transformar isso numa arma mortal para um humano, mas isso a 5 metros de distância, que entre 50 e 100 metros, apenas dedos hipersônicos conseguem fazer isso. Taito diz que nunca ouviu falar de dedos hipersônicos, e Nazão diz que já faz 3 anos que o dedos hipersônicos está no topo da lista negra, e que ele não cometeu crimes na Zona Leste, então ninguém ali o conhece. O Auron diz que de 43 vítimas, 37 estão mortas, que sua recompensa é de 600 mil chips, mas como armas de arremesso não são crime classe A, não haverá ajuda da fábrica. Taito reclama sobre as informações dele não ajudarem a encontrar o criminoso, e o Auron diz que tem registros de um caçador que enfrentou dedos hipersônicos há 2 anos atrás. Um caçador classe A, chamado Macheko, enfrentou dedos hipersônicos na Zona Oeste. Macheko utilizava shurikens e facas de arremesso para atingir alvos a 50 metros, com precisão e força de um tiro de .50. Nem mesmo motorbolistas conseguiam se equiparar a ele em velocidade, o que o tornava confiante de sua técnica, e tinha orgulho de mostrar que não tinha rivais à sua altura, então ele caçava por dedos hipersônicos sem descanso. E finalmente encontraram ele, mas ninguém conseguiu ver o combate na noite. Apenas na manhã seguinte, encontraram diversas shurikens quebradas com bolas de aço presas a elas, e o corpo de Macheko com os 2 olhos perfurados por essas bolas. Taito reclama novamente sobre essa informação não ajudar em nada, e pergunta a Gali o que ela acha disso. Mas Gali se mostra ao mesmo tempo pensativa e distante, como se seu foco estivesse em outro lugar. E a cena corta para o local de trabalho daquele homem que convidou Gali para um chá, com outro funcionário do lugar lhe entregando um livro com um bilhete, dizendo ser de Gali. Ele lê o bilhete e fica surpreso. Esse funcionário pergunta se ele está passando mal, e ele apenas diz que está tudo bem, amassando o bilhete e sorrindo de forma sádica. Mais tarde nos é mostrado ele digitando um texto em uma máquina de escrever, e o colocando em um envelope de correspondência escrito testamento, e sai do local com uma maleta, dizendo estar indo dar uma volta. Um senhor que aparenta ser seu chefe pergunta se ele está indo namorar, e ele diz que foi convidado para uma festa. Logo em seguida, o vemos à frente de um córrego em meio aos edifícios, tirando da maleta um par de braços robóticos. E então ele remove seus braços, que aparentavam ser de carne, mas na realidade também eram mecânicos, e os substitui por esses da maleta. Ele regula os novos braços, apertando seus parafusos e calibrando as articulações dos dedos, que possuíam esferas de aço nas pontas. Com seus braços já prontos, ele pega dezenas de esferas de aço em um saco de pano e as engole. Essas esferas passam por todo o seu corpo, até saírem por um tubo em seu pulso, que as posicionam em sua mão de forma que já possam ser arremessadas. E então ele dispara uma dessas bolas na parede do outro lado do córrego, a perfurando como uma arma de alto calibre, assim nos revelando que ele é o Dedos Hipersônicos. Ele segue com uma sequência de vários disparos, esburacando toda a parede. Ele avista um peixe pulando para fora d'água, a alguns metros, quase fora de seu campo de visão, e consegue atingi-lo partindo ao meio antes que o peixe tocasse a água novamente, mostrando que seus reflexos e miras são perfeitos. E então ele joga sua maleta com os braços normais no córrego, assumindo completamente sua identidade como Dedos Hipersônicos, dizendo que agora é o momento mais importante, que a partir de agora toda palavra será vá, e sai do local, citando aquele momento, que é quando ele será completamente consumido. E a cena corta para outro momento na Socatópole, mostrando uma fundição abandonada no distrito industrial da Zona Leste. Os caçadores estão discutindo se o Dedos Hipersônicos irá realmente aparecer ou não, apenas porque Gali o desafiou, ou se não seria melhor ir atrás dele em sua casa, já que eles têm certeza de quem é. Mas Taito manda eles se calarem, dizendo que Gali decidiu assim, e é só isso que precisam saber e cumprir, pois o Dedos Hipersônicos é um adversário do mesmo nível de macaco, e eles não têm experiência para lutarem sozinhos, então precisam fazer exatamente o que Gali disser para continuarem vivos. Até que um dos caçadores, chamado Beck, avista alguém se aproximando, e assim que o Dedos entrou em seu campo de visão, ele é atingido por uma esfera de aço no coração, sendo obrigado a entrar em modo de êxtase para não morrer. Taito dá a confirmação do alvo e manda todos tomarem cuidado. Dedos vai caminhando calmamente em direção ao local de encontro com Gali, até que dá de frente com o caçador azulão, que logo se coloca em posição defensiva e passa a emitir eletricidade de seu corpo. Mas Dedos
Dedos apenas efetua um disparo como sempre. Porém, é inútil, pois o casco do corpo de Azulão tem 20 centímetros, e as esferas de aço não são capazes de penetrar. Então ele apenas despeja no chão um de seus saquinhos de munição, o que faz com que Azulão se desequilibre ao pisar nas esferas e acabe caindo no chão, de guarda aberta, o que possibilita ele efetuar uma sequência de dezenas de disparos por segundo, que acertam consecutivamente os mesmos locais das juntas do corpo de Azulão, o destruindo por completo. Teito diz que agora é a vez de Tankman, que se sente confiante, acreditando que Galli lhe dará um beijo caso ele derrote o inimigo, mas Dedos apenas joga uma de suas esferas de aço em direção à esquina que dá de encontro ao local em que Tankman está escondido, e através do reflexo da bolinha consegue saber sua posição exata, e efetua um disparo de 2 lances, fazendo a esfera ricochetear em 2 superfícies e acertar pouco acima da cabeça de Tankman, que congela de medo e não consegue mais agir. E então Dedos continua seu caminho, correndo rapidamente entre as escadarias, até que outro caçador entra em seu caminho. Ele o percebe e tenta disparar uma de suas esferas, mas o caçador envolve seu braço com uma corda. Logo em seguida, o caçador crânio pula entre as vigas e as tubulações do edifício, rodeando todo o corpo de Dedos, o prendendo e levantando ele do chão, achando já tê-lo vencido. Porém, o Dedos mostra ter habilidade de disparo com os pés também, soltando seu sapato e derrubando uma de suas esferas entre os dedos dos pés, assim disparando contra a cabeça do caçador crânio e se soltando. Mas antes que pudesse se livrar totalmente das cordas, Teito aparece atrás dele e o imobiliza com as mãos. Ele questiona Dedos sobre ter atacado Galli, dizendo que irá quebrar seu pescoço, mas sem nem perceber, seu braço é arrancado e Dedos sorrindo mostra sua mão para ele, deixando cair parafusos e conectores, dizendo que é a técnica hipersônica de desmanche, deixando Teito aflito ao perceber que Dedos desmontou seu braço sem ele ao menos notar. Logo em seguida, Dedos arremessa ele para fora do edifício, e ainda em queda, ele avisa Galli pelo rádio que Dedos não apenas dispara à distância, mas que também consegue desmanchar o corpo dos ciborgues em luta corporal, sendo extremamente frio em suas ações, o tornando imprevisível. Teito e Crânio caem no telhado abaixo, enquanto Galli apenas consegue ouvir suas quedas pelo rádio. E então, Dedos finalmente chega ao local de encontro, e para frente a frente com Galli. Dedos agradece ela pelo convite, dizendo que esse é o melhor dia de sua vida, e Galli apenas o encara, tirando algo de seu bolso de trás. Ela mostra ser uma das esferas de aço dele, o que o espanta momentaneamente, e então ela se coloca em posição de ataque, colocando a esfera em seus dedos para disparar, desafiando ele para um duelo de tiros. Isso irrita ele, e logo ele também coloca uma esfera em seus dedos para disparar, e se preparam, encarando um ao outro. Galli então joga seu rádio abaixo, indicando que, assim que o rádio batesse no chão, seria um momento de disparo. Mas o rádio acaba batendo em uma tubulação abaixo, antes do chão, pegando os dois desprevenidos, já que o som do rádio batendo veio antes do esperado. E então, os dois atiram, com a precisão e velocidade sincronizadas, o que faz com que as 2 esferas se fundam uma com a outra, e acabem se fundindo no impacto. Dedos fica surpreso com o feito de Galli e não percebe que ela disparou 2 esferas. E quando ele finalmente nota que outra esfera vinha em sua direção, já era tarde. Galli está bem à frente dele. Ele tenta pegar outra bola para disparar nela, mas Galli o ataca, destruindo seu braço com um chute. Ele tenta utilizar sua técnica de desmanche nela, mas Galli é mais rápida, e com outro ataque, dessa vez com a mão, destrói o outro braço de Dedos. E quando as 2 esferas unidas finalmente tocam o chão, Galli atravessa o abdômen de Dedos com sua outra mão. Já derrotado, ele apenas consegue dizer que seu encontro foi perfeito, antes de cair da tubulação. Galli apenas observa o corpo dele caindo no chão, ofegante com toda a emoção desse duelo. Assim, finalizando o capítulo e também o volume desse one-shot de Battle Angel Alita, Gun, Hyper Future Vision. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que acharam dessa história. Curtiram esse filler do mangá? Acham que Dedos sobreviveu a essa batalha e vai aparecer novamente na obra? Querem que Galli mostre novamente as habilidades com disparos? Deixem-nos saber sua opinião, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. No próximo vídeo traremos realmente a continuação dessa série, resumindo o volume 5 do mangá. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.